figueira estéril. Há muito tempo, entre os pés de sua vinha, um homem tinha também uma figueira. Durante 3 anos, ele esperou por frutos, mas a figueira não os produziu. O homem disse então ao seu empregado: Eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho nenhum. Por isso corte-a, ela ocupa a terra inutilmente. Senhor, deixe-a mais este ano. Vou cavar em sua volta e adubá-la. Se no futuro der fruto, ótimo. Mas se ainda assim não o der, eu a cortarei. Faça o que quiser. Durante os meses seguintes, o empregado deu carinho e atenção para a figueira. Depois de 1 ano, o dono da terra foi novamente até a figueira. Ele pensava: Hoje cortarei esta figueira inútil e no seu lugar plantarei uma videira. Mas quando chegou à vinha, ficou espantado. A figueira, que nunca havia dado frutos, estava carregada. Seus galhos estavam pesados de tantos frutos. Feliz, o homem deixou a figueira onde estava e por muitos e muitos anos ela foi frutífera. O que essa figueira simboliza para a nossa vida? Longe de Deus, somos como a figueira que não dá fruto e não servimos para Ele. Mas Deus sempre nos dá uma segunda chance. Se mesmo assim não aproveitarmos, então não conheceremos toda a bondade do Senhor. Você não quer perder isso, quer? A parábola do bom samaritano. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples: o bom samaritano. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem. A parábola do grão de mostarda. Certo dia, um homem encontrou um grão de mostarda. Levou-o para sua casa e lá o plantou, sem saber ao certo o que era. Não sabia também que, apesar de ser a menor das sementes, o grão de mostarda dá origem à maior das hortaliças. Foi grande a sua surpresa quando, com o tempo, a semente tornou-se uma enorme planta. Tão grande ficou o pé de mostarda
que era a maior planta da sua horta, e nela os pássaros faziam seus ninhos. Como a pequena semente que se transforma numa enorme planta, assim é a palavra de Deus, que transforma a nossa vida. É preciso apenas uma palavra de Cristo para que possamos crescer como pessoas e dar bons frutos, ou seja, nos tornarmos bons cristãos. Os trabalhadores da vinha. Um homem, proprietário de terras, saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Contratou-os por um salário de 1 denário por dia e mandou-os trabalhar. Algumas horas mais tarde, saiu novamente e viu que havia outros homens sem nada a fazer. Disse-lhes então: Vão também para minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tempo depois, encontrou outros homens e fez o mesmo. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha a um empregado: Chame os trabalhadores e lhes pague seus salários, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram os homens que haviam sido contratados por último. Foram os que menos trabalharam, mas ainda assim o proprietário pagou 1 denário a cada um. Vieram então os primeiros, pensando que iriam receber mais, pois haviam trabalhado mais. Do mesmo modo, no entanto, receberam 1 denário, e ao recebê-lo, murmuraram contra o proprietário. Os outros trabalharam menos do que nós. Nós trabalhamos o dia inteiro e com forte calor. O proprietário, ouvindo isso, foi falar com eles. Amigo, não te faço injustiça. Afinal, não combinaste comigo 1 denário por teu trabalho? Toma o que é teu e vás. Eu quero dar a estes últimos tanto como dei aos outros. Não posso fazer o que quero do que é meu? Ou é mau a teus olhos o fato de que fiz uma bondade? Assim é o reino de Deus. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. A parábola do servo ingrato. Um rei decidiu cobrar as contas atrasadas de todos os seus servos e mandou que os guardas trouxessem o primeiro de sua lista. Apresentaram ao rei um servo que lhe devia 10.000 talentos. Mas o servo não tinha como pagar a sua dívida. O rei ordenou aos guardas que vendessem o servo, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía. Com isso, a dívida seria paga. Desesperado, o servo disse: Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei. O rei, então, teve compaixão e mandou soltá-lo. E ainda perdoou todas as dívidas do servo. Saindo do castelo, porém, o servo encontrou um de seus empregados que lhe devia 100 denários e o agarrou. Paga o que me deves. Tem paciência comigo que eu te pagarei. Mas o servo não aceitou. Chamou os soldados e mandou que jogassem o empregado na prisão até que ele pagasse a dívida. O servo foi observado por pessoas que viram a sua maldade e, furiosos com a atitude dele, correram contar ao rei. Chamando-o à sua presença, o rei lhe disse: Servo malvado, perdoei toda a sua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu empregado, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o rei entregou o servo aos soldados para que ficasse preso
até que pagasse tudo o que lhe devia. Logo depois, mandou que soltassem o empregado do seu servo e perdoassem suas dívidas. Assim Deus fará conosco. Se de coração perdoarmos os outros, de coração seremos perdoados por Deus. A parábola dos talentos. Certa vez, um dono de terras bastante rico resolveu viajar por muito tempo. Antes, porém, chamou 3 servos para lhes dar ordens. Para um dos servos, deu 5 talentos. A outro, deu 2 talentos. E ao terceiro, 1 talento. Disse aos 3: Cuidem bem do meu dinheiro até que eu volte. O servo que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociá-los e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos os negociou e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu apenas 1 talento cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor dos servos voltou de viagem e mandou chamá-los. O servo que recebera 5 talentos entregou ao senhor outros 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Eis aqui os outros 5 que ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. Então deu a ele um cargo de maior confiança, pois viu que nele podia confiar. O servo que recebeu 2 talentos se aproximou e falou: Senhor, entregaste-me 2 talentos? Eis aqui os outros 2 que ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. E deu a ele um cargo de maior confiança, pois percebeu que nele também podia confiar. Chegou por fim o servo que recebera 1 talento. Senhor, eu sei que és um homem rígido e por isso fiquei com medo de perder o talento que me deste. Resolvi esconder o teu dinheiro debaixo da terra. Eis aqui o que é teu. Servo mau e preguiçoso, dizes que sou um homem muito rígido? Devias então entregar o meu dinheiro a quem o fizesse aumentar. Voltando eu de viagem, encontraria o meu talento a salvo e multiplicado. O senhor mandou o servo embora e entregou o dinheiro a outra pessoa. Assim Deus fará no fim dos tempos. Aqueles que usarem bem seus dons serão exaltados, mas os que se acomodarem e esconderem os talentos não serão recompensados. A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê-me a parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome
que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. Eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão. Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. O filho mais velho estava no campo. Quando retornou, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Achava absurda uma festa pela volta de um filho que abandonou a família. Mas o pai veio lhe falar: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Assim também se alegra a Deus quando uma pessoa aceita Jesus em seu coração. O publicano e o fariseu. Dois homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que ganho, sempre dou esmolas boas para os pobres. O publicano, também em pé, não conseguia levantar os olhos ao céu. Sentia tanta vergonha e respeito pelo Senhor que não tinha coragem de olhar para cima. Batia no peito dizendo: Ó Deus, sei que sou um pecador e que não mereço o teu perdão. Ai de mim, mas tem compaixão, perdoa os meus pecados. Certamente, o publicano foi embora perdoado e consolado, mas não o fariseu, porque todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo humilhar será enaltecido.